grande dama do teatro, da televisão, desde cedo dedicou sua vida às artes. Aos 4 anos já estava no rádio, aos 9 no teatro e aos 14 já atuava como atriz profissional. Nicete Bruno era uma atriz singular e, seja no teatro ou na televisão, sempre demonstrou versatilidade na atuação. Pioneira aos 18 anos, fundou o Teatro Íntimo Nicete Bruno, o TIMB. Para homenagear a atriz, o Recordar é TV resgatou um bate-papo dela com Aderbal Freire Filho, no programa Arte do Artista, exibido em 2017. Aqui, se existe memória, a fita roda. Com vocês, no picadeiro do grande circo patafísico do anteprograma de TV Arte da Família, do artista, a família Goulart. Digo, a família Bruno. Digo, Eleonor, Paulo, Nicete, Bárbara, Bete, Paulinho. Digo, a família Teatro. Digo, Nicete Bruno. Estamos em família. Estamos. Mas assim, eu não tenho aqui marcas dessa nossa trajetória familiar. Então eu queria te pedir uma coisa. Sim, querido. Para deixar essa marca aqui, já que eu não tenho um pedaço do cenário, tenho aqui uma palavra sua. De Nicete Bruno, da nossa convivência. Vamos lá. Aderbal. Que lindo, Nicete. Nicete Bruno. Também estamos nessa Ilha da Saudade juntos, participando desse momento de arte. Nicete Bruno. Que coisa boa. Obrigadíssimo. Agora o cenário está completo. Qual é o nosso lugar preferido? Camarim. Eu me lembro de uma história, eu não cheguei a ver, eu morava no Nordeste, mas via falar e achava uma coisa curiosa que falava que era o Teatro da Segunda-feira. Ah, sim. Você não Sim. teve uma época, você Tive e uma Paulo? época no Teatro Íntimo Nicete Bruno, lá em São Paulo, nós fazíamos exatamente, nós tínhamos um movimento muito grande naquele teatro. E tínhamos o espetáculo que ia normalmente, tinha aos sábados à noite, nós fazíamos chamado improviso, que era geralmente a reunião de atores e atrizes fazendo montava-se um espetáculo, tinha o nome de improviso, mas era tudo Ensaiado. ensaiado. E às segundas-feiras nós fazíamos o teatro de vanguarda. Então, você falou aí disso que eu queria falar. O TINB. TIMB. O TIMB. Exato. É o teatro? Era o Teatro Íntimo Nicete Bruno. Por que Teatro Íntimo? Porque ele tinha só 250 lugares, que hoje seria maravilhoso. Hoje é um teatrão. Mas naquela época, os teatros eram muito grandes. Então, aquele teatrinho de 250 lugares, aí ficava uma coisa mais íntima com o público. Então, por isso ficou o TIMB. E o teatro de alumínio é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. O teatro de alumínio foi idealizado pelo Halfeld, que na época era o fotógrafo dos artistas, né? E ele viu em Nova York uma experiência de uma companhia itinerante que fazia construía um teatro de alumínio, a estrutura, né? E ele ia em vários lugares. Então ele idealizou fazer isso aqui mesmo, né? E acabamos montando, a nossa ideia era primeiro. Aí ele me chamou, porque na época eu tinha feito muito sucesso na minha estreia como atriz, aquela coisa toda. Então ele me chamou para ir comandando a companhia desse teatro. Teatro de alumínio. Nós queríamos que fosse no Rio, mas não foi possível. E aí acabamos montando em São Paulo. Em que lugar de São Paulo, você lembra? Na Praça das Bandeiras. É uma região central. Era uma ali. região central, exatamente. E nós fizemos 3 espetáculos ali. Por quê?
porque nós estreamos com uma peça dirigida pela Dulcina, De Amor Também Se Morre. E, em seguida, o Halfeld achou que era melhor ele deixar conosco o teatro, porque ele tinha as coisas dele aqui, O ateliê. o estúdio dele. fotográfico dele e tal. E ficou. Só que eu tinha, naquela época, 18 anos. E o Abelardo Figueiredo, que era um grande amigo e que foi para lá junto também, com 1 ano ou 2 mais do que eu. E nós não tínhamos experiência nenhuma. E o Rogério Jacobi, que era um dos italianos que vieram para São Paulo, para o TBC, teatro... Teatro Brasileiro de Comédias. Ele ficou encantado com essa dinâmica jovem daquelas pessoas que faziam parte do grupo. E ele disse assim, eu vou dirigir uma próxima peça para vocês e vou fazer o seguinte, vamos fazer um vaudeville, para que vocês tenham bastante público, né? Para que a coisa possa se expandir. E assim fizemos, e assim foi descoberto o ator que estava fazendo a primeira novela noturna que acontecia na televisão de São Paulo. Novela grande, das 8 horas, que era Helena do Machado de Assis. E quem estreava ali era um rapaz chamado Paulo Goulart. Ah, ouvi falar. Pois é. Ouvi falar. Bonitão. Bonitão, Bonitão. talentoso. Talentoso. Era Paulo e a Vera Nunes que faziam essa novela, protagonizavam a novela. Então o Rogério chamou o Paulo para fazer um teste lá no teatro, para ele fazer o galã da peça que íamos montar. E ele foi, fez o teste, saiu muito bem e foi contratado para fazer o espetáculo, só contratado como ator. Não tinha absolutamente nada. Nada? Não. O que aconteceu foi depois. No primeiro dia de folga, é que o Abelardo chegou para mim e disse, eu acho que vai ter romance. Eu digo, de quem? Ah, da mocinha com o galã. Eu digo, como? Eu digo, olha, não sei não, mas o Paulo... E aí é que eu fui olhar para o Paulo com outros olhos, né? E aí confesso que gostei e tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Então... Mas aí o Paulo também se uniu a esse grupo de realizadores, enfim. E ficamos, mas não tínhamos a menor experiência. Tinha todo outro entorno, né? Que eram as despesas, inclusive coisas que ficaram a serem pagas posteriormente, que eram as cadeiras. E uma bela manhã, eu acordo olhando na janela com um caminhão retirando as cadeiras do teatro de alumínio. Ai, meu Deus do céu. Então, eu tive uma demonstração de solidariedade muito grande nesse momento. Porque eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer. Então, naquela rua que sobe a rua Santo Amaro, ali perto do ponto onde estava, da Praça das Bandeiras, tinham várias casas de móveis. Então, os donos das casas de móveis ofereceram cadeiras para preencherem o espaço e nós podemos continuar. E assim eu funcionei 1 semana com as cadeiras emprestadas, né? Mas não tive licença da prefeitura para continuar, que não podia ter alvará de licença sem estar completo o teatro. E dali é que eu saí, e aí nós descobrimos, na Rua Vitória, lá em São Paulo, embaixo de um prédio que pertencia a Oswald de Andrade. Mas nós não sabíamos. E nós, então, alugamos aquele espaço embaixo e ali foi criado, montado o Timbe. O Timbe. Exatamente. Que não soubemos também depois manter o teatro. Porque não é uma brincadeira manter um teatro. Muito difícil.
Ninguém tinha nenhuma experiência, então, mas eu me casei naquele teatro. No Timbe. No Timbe. Aí você falou que uma das peças, a primeira peça foi dirigida pela Dulcina. Foi. Eu estreiei profissionalmente na companhia da Dulcina, na temporada de arte dirigida pela Maria Jacinta, que foi uma escritora, uma mulher fantástica. Teve essa temporada de arte no Teatro Municipal e foi nesse momento, em 1947, que eu estreiei. No Teatro Municipal de São Paulo, do Rio? Não, do Rio. Ela reformulou todo o comportamento do teatro brasileiro, né? Então, ela, junto com a Bibi... Nossa querida Bibi Ferreira, admirável. Admirável, a quem rendo minha homenagem a cada dia, né? A cada momento Grande teatral. Bibi! É verdade. E foi ela que transmitiu para mim toda uma consciência maior. Ela disse assim, minha Nina, você quer mesmo seguir teatro? Eu digo, é o que eu quero, é o que eu quero. Ela disse, então, presta atenção, 2 paralelas vão caminhar ao lado da sua trajetória, o sucesso e o fracasso. Procure tirar o máximo de conhecimento e proveito do fracasso para não deixar o sucesso te subir a cabeça.